Olá, eu sou a Patrícia Palermo, eu sou economista-chefe da FEComércio e a gente está aqui hoje para começar um trabalho muito legal que é o podcast Faz a Conta. Um podcast mensal que tem a ideia de falar sobre questões que atingem o dia a dia das empresas, tratando de questões que envolvam as negociações na hora de comprar, na hora de vender, na hora de estruturar liquidações, promoções, na hora de divulgar o seu negócio. Porque a ideia da gente é que quando você faz a conta e faz a conta certa, quem ganha é você, o seu negócio, o nosso estado, todos nós. E hoje a gente está aqui para ter uma conversa muito bacana e muito instrutiva a respeito de liquidações. Afinal de contas, depois do Natal, Porto Alegre e outras cidades do estado do Rio Grande do Sul começam a fazer liquidações em que envolve toda a cidade, todas as atividades. E para ajudar a gente a entender como deve ser estruturado esse processo para se reverter em ganhos, a gente convidou duas pessoas que têm muito a contribuir. Está aqui comigo hoje o César Rotti, professor e consultor em contabilidade, custos e finanças, e com certeza aqui vai ter muito a nos ensinar, e o Arcione Piva, diretor administrativo financeiro do Grupo Elevato e também vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui contigo. Bom, então, gente, vamos começar aqui falando sobre liquidações. Eu vou começar perguntando para o César, né? César, quais são os objetivos que uma empresa deve ter ao se envolver ou promover uma liquidação? Patrícia, a gente entende assim, quando a gente fala de liquidação, talvez o principal objetivo seria assim, eu tentar fazer caixa, eu tentar me livrar do meu estoque de alguma forma, fazendo dinheiro e, consequentemente, recomprar as minhas novas coleções. Esse é o motivo principal de uma liquidação, tá? Se eu, eventualmente, não tenho essa necessidade urgente de caixa e eu acredito que o meu produto em estoque, ele possa contribuir por mais tempo, eu possa ter uma venda efetiva com melhor margem mais para frente, eu não preciso entrar na liquidação. Então, o objetivo principal é baixar estoque e fazer caixa. Mas existe uma diferença entre liquidação e promoção que as pessoas costumam confundir, né? Qual é que é a ideia básica de uma promoção versus uma liquidação? Bom, falando assim sobre o aspecto financeiro, né? Nós aí de finanças, a gente acredita o seguinte, quando eu estiver falando de promoção, eu estou fazendo, digamos assim, uma liquidação estruturada. Eu estou usando supostamente o meu fornecedor, o fabricante, onde então ele também me deu uma condição especial e eu repasso isso, ou seja, eu tenho um produto num preço especial e ele tem uma característica ainda dos usuários gostarem muito desse produto. A liquidação, ela tem um sentido que supostamente eu estou tentando me livrar de alguma coisa que eu não consegui vender. A promoção é um preço especial para um produto que ainda está em uso e em moda. E isso deveria ser estruturado melhor já com o fornecedor. E existe uma fórmula de como a gente podia estruturar um processo desses? Por exemplo, será que todo mundo consegue ter caixa suficiente para fazer uma liquidação / promoção aí que dê 50% de desconto para efetivamente chamar o cliente ou não? Eu diria assim, nós poderíamos trabalhar até com 70% de desconto, mas vamos tentar fazer uma continha bem simples, tá? Esse processo todo ele começa lá na minha programação de venda. Vamos imaginar então que eu tenha no próximo semestre uma expectativa de vender R$500 mil, tá? Se o meu markup, se a minha formação de preço é 2, significa que eu deveria comprar metade para os próximos 3 meses. Ou seja, eu deveria comprar R$250 mil para os próximos 3 meses. Okay? Só fazendo um parênteses aqui, explica pra gente o que é markup bem rapidinho. Bom, markup na realidade ele é um indexador, né, que a gente usa em relação ao custo. A gente normalmente usa o markup multiplicador, então a gente usa um indexador 2, 2.2, 2.3, que eu te pediria assim para a gente explicar um pouquinho isso mais tarde. Vamos fazer um parênteses um pouco mais tarde. Vou voltar para essa tua pergunta. Vou anotar agora. Aqui para a gente fazer essa. E a gente vai fazer depois. A gente vai fazer uma aulinha aí sobre o markup. Então vamos lá. Como é que deveria funcionar então essa programação de compra? Na medida em que eu definir a minha venda e definir a minha programação de compra, eu deveria entender o seguinte: como deve normalmente funcionar? Se esses R$250 mil, a tendência é que eu vá vender em torno de 80% a um preço cheio.
e eu vou ficar satisfeito. E talvez com esse preço cheio eu estime lá na minha precificação um lucro de 15%. A tendência é que quando comecem então as liquidações, eu possa trabalhar aí com 20 a 30% de desconto, a minha lucratividade vai ficar próximo de zero e eu vou vender 20%, 15% dessa minha compra a uns descontos aí de 20 a 30 com lucratividade zero. E vai acontecer que eu vou ter uma sobra, um resíduo, talvez aí próximo de 5 a 7% de produtos que realmente o mercado não quer, eu não consegui vender. Esses produtos eu poderia até chegar a 70% de desconto. Numa ponderação de lucratividade, onde eu tenho 80% com 15% de lucro, 15% a lucro zero e 5% com prejuízo, ponderando isso no trimestre, eu ainda poderia trabalhar aí de 7 a 10% de lucratividade. Perfeito, perfeito. E a Elevato, como é que ela estrutura as suas liquidações? Eu sei que a Elevato, quando ela faz liquidação, ela atinge vários nichos diferentes, né, de consumidores, ela consegue atuar dando desconto em vários tipos de produtos. Eu queria saber como vocês pensam na Elevato a estruturação de uma liquidação. Bom, a nossa principal liquidação, ela acontece anualmente, que é no mês de setembro, né? E a gente já prepara ela sempre no planejamento estratégico que a gente faz normalmente lá por novembro e dezembro do ano anterior. Ela já fica, tem a data marcada, a gente já começa a pensar em que tipo de desconto a gente vai dar, que tipo de produto a gente vai colocar para venda. Porque setembro, para o material de construção, é um mês onde as pessoas começam a comprar o acabamento, começam a comprar essas coisas mais específicas de uma construção. Não é a parte bruta, não é o cimento, não é o ferro, não é a telha, né? Ela está lá no acabamento, e é o produto que a Elevato vende. Então a gente já pensa lá no planejamento estratégico, lá em novembro, dezembro, o que a gente vai fazer lá em setembro. Depois, durante o ano, a gente tem outras. Normalmente em final de mês, quase que todos os meses, o material de construção tem um histórico no Brasil de que o final de mês é o momento de liquidar as pontas de estoque, o que sobrou eventualmente de produtos que comprou uma quantidade grande, mas chega no final sempre vai sobrar alguma coisa, não é impossível de não sobrar alguma coisa, infelizmente, né? Porque isso acaba sendo prejuízo, né? Ou diminuição como o César falou, na rentabilidade lá no final. A gente faz normalmente todos os finais de mês. Toda essa já vem preparada já no planejamento estratégico. Nós não temos nenhuma liquidação que não esteja pensada no planejamento estratégico. Todas elas estão preparadas. Mas não quer dizer que não possa se fazer eventualmente uma promoção ou uma liquidação no meio de um mês, enfim, porque aconteceu alguma coisa diferente no mercado, se houve uma notícia, sei lá, daqui a pouco o governo resolve dizer, bom, agora vamos liberar todo o fundo de garantia para quem tem, para os empregados, para ele retirar todo o fundo de garantia e colocar dinheiro no mercado. O dinheiro precisa movimentar. A gente vai lá e faz uma promoção, eventualmente uma liquidação para aproveitar essa oportunidade. Mas, de fato, ela acontece já pré-estabelecida no planejamento estratégico que a gente faz lá em novembro e dezembro, que ela já vem toda ela preparadinha e pensada no que vai ser feito, como vai ser feito. E aí a gente pensa, a Elevato tem lojas no Rio Grande do Sul inteiro, né, em vários lugares, e tem lugares com públicos diferentes. Eu tenho que pensar a mesma liquidação de setembro de maneiras diferentes para um público de uma certa região, diferente da outra região onde tem um público diferenciado. Para fazer as adequações necessárias e conseguir maximizar o resultado que você vai ter na liquidação de cada um desses lugares. E essa principal liquidação a gente faz negociada com o fornecedor. A gente usa uma parte para liquidar o estoque efetivamente que sobrou durante o ano, mas também a gente durante o ano vai negociando com o fornecedor para chegar no momento lá de setembro ter condições bem diferenciadas com o fornecedor, tanto de custo de mercadoria, que a gente possa colocar isso como uma vantagem efetiva para o consumidor. Então ela é negociada com o fornecedor e também se aproveita para fazer a utilização do estoque desfazer do estoque que eventualmente sobrou durante o ano. Então, olha só que interessante isso que tu falou, né? A tua liquidação, ela começa a partir de boas compras, tá? Quem compra bem tem uma capacidade melhor de fazer uma liquidação do que quem comprou mal, porque de uma certa forma, né, tem uma capacidade muito menos de reduzir valor quem comprou a preços mais altos. Contribuindo, muitas vezes o próprio fabricante,
ele então tem um determinado estoque e ele acaba entrando em contrato com o lojista dizendo o seguinte, olha, eu tenho um determinado lote aqui e gostaria de trabalhar com um preço diferenciado, ou seja, então eu já poderia programar uma conta já sabendo que eu vou trabalhar com uma promoção. Sim. Então esta é, digamos assim, uma liquidação estruturada. Que é o que acontece normalmente no mês de setembro, no meu caso, né? Mas a gente aproveita também, né, como falei, para fazer a liquidação, aproveita esse movimento que vem de gente para dentro das lojas, porque nós somos uma loja física, basicamente, né? O material de construção ainda, ele precisa evoluir muito para ir para o digital, né? Mas, então aproveita para fazer a liquidação daqueles produtos que tem ou ponta de estoque, ou saiu de linha, que não tem diferença de qualidade, na verdade. O ter 7 ou 8 metros de uma cerâmica não quer dizer que ela seja melhor do que a que tem 10 mil metros quadrados no estoque. Ela é a mesma qualidade, porém, ela tem mais dificuldade de vender pela quantidade menor que ela tem. Então, precisa se fazer uma liquidação, efetivamente, para não deixar ocupando espaço no depósito, enfim, para transformar em dinheiro bom aquele dinheiro que está parado lá no estoque. Perfeito. Então, o que a gente pode ver da tua fala e da fala do César é que o César diz o seguinte, olha, se você quer ter uma liquidação, né? Fazer uma liquidação com tranquilidade, que ela não vai virar prejuízo para você, tem que fazer a conta, né? Tem que fazer a conta na hora de comprar o produto, tem que fazer a compra na hora de estabelecer qual é que é a lucratividade que aquele produto com produto cheio vai gerar para dar margem para uma redução no futuro, né? E a gente está vendo aqui que a Elevato faz exatamente isso, né? Faz a conta para poder fazer a liquidação acontecer. Exatamente. A gente sempre diz o seguinte também, eu posso ter liquidações semanais na minha loja, mas ela vai ser específica com poucos produtos, né? Então, eu vou ter sempre alguns produtos que eu possa estar em liquidação por algum tipo de chamarisco comercial, mas eu não posso ter a minha loja o tempo inteiro com todos os produtos com 50% por um tempo muito longo. Então, o que o comércio anda fazendo hoje de estender essas liquidações por 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, com toda a loja a 50%, isso financeiramente, se não for bem preparado, é um suicídio. Ou a não ser que seja um problema, assim, de não verdade, né? Isso. Aumentou o preço para depois baixar o preço. Então isso é pior. Na medida em que eu aumento o preço e digo que dou 50%, e o cliente, que hoje está muito ligado a preço, entende, já passou antecipadamente na vitrine e ele percebe isso, poxa, isso fica uma liquidação muito pior. Tá? Eu até tinha escrito aqui alguma coisa para dizer, mas o que eu usei de exemplo, que posso dar como exemplo, não é do meu setor, pensar num casaco de lã. Se eu vender um casaco de lã lá agora, nesse momento, em janeiro, ele vai ter uma atratividade muito pequena para o lojista, né? Agora, se eu liquidar ele lá no final do inverno ou ainda durante o inverno, ele pode trazer um público diferenciado dentro da loja e a gente pode aproveitar, fazer outras vendas, né? Não só a liquidação. Então, ele pode servir, a liquidação ela serve também para trazer fluxo para dentro da loja, para divulgar a marca, para aumentar a percepção de valor da marca perante o consumidor, e isso ajuda muito, desde que seja uma liquidação bem pensada, planejada. Não pode transformar num problema de caixa, né? De vender tudo abaixo de custo. Aí não tem jeito, ninguém sobrevive por muito tempo assim. Uma pergunta assim, existe uma diferença na hora de estruturar uma liquidação para uma empresa que é do Simples, por exemplo, ou que está no regime geral? Tem diferença nisso, César? Não, na verdade a liquidação não muda se eu for optante pelo Simples, real ou presumido, tá? O que muda, mais uma vez, é o assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o markup. O markup ele tem algumas características diferentes, né? Principalmente porque as empresas do lucro real ou do lucro presumido, elas têm alguns créditos tributários. A empresa do Simples não trabalha com crédito tributário, e as empresas do Simples, ainda que comprem fora do estado, têm a diferencial de alíquota. Então, o custo do produto para uma empresa do Simples é diferente do custo do produto para uma empresa real presumida. E, consequentemente, a margem que eu deveria utilizar de uma empresa para outra é diferente. O estilo de liquidação, o percentual de liquidação, pode servir da mesma maneira. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da margem de contribuição. Vamos. Vamos lá. Eu acho assim, quando a gente fala de margem, o empresário precisaria entender duas coisas bem simples da empresa. O que são gastos fixos e o que são gastos variáveis. Então, dá alguns exemplos de gastos variáveis. O próprio produto é um gasto variável. Eu vou ter impostos, eu vou ter comissões, eu vou ter frete e vou ter a despesa do cartão. Então, basicamente, são 5 contas que são variáveis. O que significa isso?
Quando eu vendo mais, essas contas sobem junto. Quando eu vendo menos, essas contas caem junto. Porém que essas 5 contas, normalmente, elas representam 60% da minha venda. Então, 5 contas variáveis representam 60% da minha estrutura. E outros 30 gastos que eu tenho dentro da minha empresa, que são as contas fixas, representam, o ideal seria que não ultrapassassem a 30%. Por quê? 60% variável, 30% fixo, para que me dê uma rentabilidade aí de 10%. Tem que ser sempre abaixo de 30, nesse caso, teu exemplo, abaixo de 30 para sobrar alguma coisa. Nesse caso, abaixo de 30. Isso pode mudar um pouquinho de segmento para segmento, tá? E aí a gente começa a fazer a seguinte conta. Como é que a gente administra as contas fixas, então? Aluguel. Poxa, o ideal é que talvez então eu trabalhasse com aluguel na faixa aí de 6 a 10%. O problema é que em janeiro, quando eu vendo pouco, o aluguel é muito. Em dezembro, quando eu vendo muito, o aluguel é pouco. Então, por isso a gente trabalha com um percentual de aluguel médio anual. A folha, o ideal é que ela ficasse em torno aí no máximo de 15%, ou seja, média anual. Quando a gente pegar assim, essas principais contas, aluguel e folha, eu vou pegar todas as outras contas e vou simplificar isso lá em torno de 9%. Então, o que eu preciso entender de margem? Então, vamos fazer um exemplo numérico bem simples. Se nós vendermos um produto a R$100, o custo desse produto R$45, o imposto desse produto, imaginando 10%, R$10, a comissão R$2, a despesa do cartão R$3, sobra R$40 para pagar as minhas contas fixas. Olha o que acontece agora quando eu trabalhar em período de liquidação, aonde eu trabalhar, por exemplo, com 20% de desconto. Esse produto, então, que eu vendia a 100, vou passar a vender a 80 e fazendo a conta das despesas variáveis, vai me sobrar R$23 para pagar as minhas contas fixas. Então, olha só o que acontece. Quando eu der 20% de desconto, a gente sobrava R$40 para pagar as minhas contas. Agora, quando eu vendo a 80, sobra 23. Eu quase precisaria vender o dobro para suportar as minhas contas fixas. O que significa isso? A liquidação, se não for bem estruturada e se não for segmentada, isso vai fazer com que obrigatoriamente eu vá ter muito prejuízo na minha loja, porque eu não vou conseguir vender o dobro, eu nem tenho estoque para vender o dobro, e eu também não vou ter cliente para vender o dobro. Então, necessariamente, em meses de liquidação, eu vou ter prejuízo. É certo que eu vou ter prejuízo. Por que a gente faz isso então? Pelo nosso principal objetivo, gerar caixa. Entendi. Tomara que todo mundo entenda como eu entendi aqui, né? Porque isso faz uma diferença enorme. Tá muito bem explicado pelo César. Tá bem... Porque essa que é a questão, né? Se você tem prejuízo no mês, mas aquele prejuízo que você teve no mês foi um prejuízo calculado e teve outros ganhos com isso, ele é justificável, né? O que não pode acontecer é alguém entrar num processo de liquidação, né? Para simplesmente fazer parte e no final ficar surpreendido pelo que aconteceu. Não dá. A gente está falando aqui de liquidação, né, Patrícia? Mas é muito, muito importante para o empreendedor, para quem nos ouvir, é que saiba exatamente o que o César falou. Tem que saber o que custa a sua empresa. O seu negócio tem um custo que está ali e não tem como se desfazer desse custo. Então, é muito importante ter conhecimento do custo do negócio dele para poder colocar uma margem adequada para não faltar dinheiro no final do mês. Enfim, daqui a pouco ele pega um dinheiro no banco, pensa que está pagando o dinheiro do banco, mas na verdade está só se endividando cada vez mais porque ele está vendendo com um prejuízo, né? Então ele tem que saber realmente, ele tem que saber muito, muito bem o custo do seu negócio. Isso é importantíssimo que tu comentaste agora. Então eu quero dar uma dica para o pessoal que está escutando a gente. Nesse período aí que muitos segmentos aí do comércio, inclusive, estão vendendo menos, a cada ano estão vendendo menos, mais importante é que vocês conheçam a estrutura de custo de vocês. O que está acontecendo que a gente enxerga bastante? Há 2, 3 anos atrás, a folha representava 15% em média do faturamento. Tem empresas hoje, pela queda da venda e aumentos de dissídio, que a folha está custando 25% da venda. Gente, isso não suporta, vocês não
não, por mais que vocês vendem com preço cheio, vocês não vai dar prejuízo igual. Então assim, um conselho que a gente dá aí de finanças para vocês: olhem a estrutura de gastos de vocês, o que vocês podem cortar para deixar a empresa mais enxuta. É a hora de fazer isso, tá? Tem muita gente trabalhando com isso. Vocês são obrigados a fazer isso, tá? Senão o negócio não para de pé. E uma coisa interessante é o seguinte, né? Muita gente acha que colocar uma loja cheia de funcionário é suficiente para fazer com que a venda aconteça. Para que a venda aconteça, você tem que ter as pessoas que estão lá disponíveis para atender, você tem que ter produtos bons para vender e você tem que ter condições de pagamento para que as pessoas possam adquirir aqueles produtos. E essa dança dessas três coisas tem que acontecer de forma simultânea e muito bem arranjada ali. Porque se alguma das coisas não funcionar, a onda desanda aí, né? Antes a gente estava conversando nos bastidores aqui do nosso podcast sobre a questão do envolvimento da equipe num processo de liquidação, de promoção, né? Dessa tentativa de aumentar o recurso, né? O ganho da loja. E tu estava contando uma coisa bem interessante da experiência da Elevato que compartilhasse com a gente aqui. A gente faz, como falei antes, né? Todos os meses de setembro uma grande liquidação, já em parceria com o fornecedor e também para liquidar os produtos que a gente já tem em estoque, sobrou. E a gente, todo ano, a gente faz cria um motivo para a liquidação. O principal dele é o aniversário da Elevato, e a gente, por trás disso, cria toda uma ambientação das lojas e até de indumentária para os funcionários que remetam à promoção. E há 3 anos atrás, a gente criou uma indumentária para os funcionários que eles não gostaram. Nós realmente fomos muito mal nesse mês de setembro. Foi o pior mês de setembro da Elevato na história, em função de um detalhezinho que era... a gente colocou lá para os funcionários uma peça que eles não gostaram e quando não compraram a ideia, o negócio foi mal. Por outro lado, quase todos os outros anos a gente tem acertado na indumentária que a gente usa para fazer a decoração da loja, na promoção, nesta liquidação de setembro. E a equipe se engaja de uma maneira incrível. E isso, as coisas acontecem. Tanto que o nosso material de construção no Brasil, mês de setembro, é o pior mês para o material de construção do Brasil inteiro. É histórico isso. Todas as empresas, a indústria, o varejo, como a gente trabalha, estou lá no Cindy Loja e também fui presidente da Comac de Porto Alegre, eu conheço muito bem o segmento, conheço bem a história, a gente acompanha. Mas a Elevato consegue, com esse engajamento da equipe, transformar o mês de setembro no mês totalmente fora da curva, positivamente, dentro do faturamento da empresa. Deixa eu continuar aqui contigo e te perguntar mais uma coisa. Tu falaste dessa questão da liquidação, né, do universo da Elevato, da porta para dentro. Mas a Elevato também é muito boa da porta para fora, né? No sentido de divulgar aquilo que ela faz, né? Como é que tu enxerga a importância da divulgação desse processo de liquidação como um elemento importante para o sucesso da liquidação? Como é que tu enxerga isso? Até 4, 5 anos atrás a gente usava muito jornal, televisão para fazer essa liquidação, as liquidações ou as promoções também durante o ano, né? Mas nos últimos 3, 4 anos a gente tem usado muito as redes sociais. E aí a gente tem empoderado os funcionários a eles usarem as redes sociais deles para divulgar as nossas campanhas. Então eles quando chega no mês de setembro, eles se preparam com materiais, com peças de Facebook, com peças de Instagram, com e-mails, e ficam convidando seus amigos, seus clientes para vir para a Elevato para fazer as compras nesta mega liquidação que a gente tem em setembro. Então, não tem liquidação que tenha sucesso se não tiver engajamento da equipe. Não tem liquidação que tenha sucesso se não tiver o conhecimento do público. E o conhecimento do público, ele tem muitas maneiras de ser atingido, por rádio, televisão, jornal ou por mídias sociais, hoje que está muito mais sendo usado. Mas é fundamental, junto com isso, o engajamento dos funcionários. E quando a gente faz liquidação, o preço das coisas cai e a comissão de quem está vendendo, se é proporcional àquilo que está vendendo, também pode cair, né? Então, César, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso e como é que isso afeta lá. Então assim, normalmente quando a gente trabalha com liquidação, né, um dos mecanismos que a gente pode fazer, poxa, o meu preço vai cair, o funcionário na medida que vende, recebe menos.
teria uma das alternativas, seria a gente aumentar essa comissão no período de liquidação. Poxa, financeiramente para a loja acaba sendo um aumento de prejuízo, ou seja, eu deixo o meu funcionário contente, eu deixo ele engajado, só que isso diminui a minha margem e consequentemente aumenta meu prejuízo. Ou seja, isso não é fácil de estruturar financeiramente, mas a gente tem que achar um mecanismo e um caminho para tentar satisfazer as duas partes. Então, já que a gente está caminhando agora para o nosso final aqui, eu não queria deixar de falar sobre aquilo que tu me prometeu de falar, sobre a questão do markup dentro das empresas, porque dependendo do markup, também é muito importante definir qual é que vai ser a capacidade de geração de descontos das empresas. Eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito disso. Vamos lá, vou trabalhar sempre com um exemplo hipotético, tá? E aí cada um dos nossos ouvintes aí pode tentar estruturar da mesma maneira aí no seu segmento. Vamos supor nesse exemplo aqui que os nossos impostos representem 8% das vendas, que as comissões representem 2%, que as minhas contas fixas médias anuais correspondam a 30% das minhas vendas, as despesas financeiras do comércio, levando em consideração gastos com cartão, antecipação, giram em torno de 5%. Vou considerar um frete zero e imaginando que eu objetive um lucro de 10%. Se eu somar todos esses percentuais, isso vai dar 55%. Imaginando que o preço é 100%, 100% menos 55% sobra 45% para que seja o custo do produto. Logo, quando a gente fala de markup divisor, bastaria eu pegar R$100 de custo de produto e dividir por 0,45 e eu teria o meu preço de venda. O problema é que o markup divisor do comércio soa estranho. Como é que a gente chega no markup multiplicador? A gente faz o cálculo inverso da matemática, ou seja, 1 sobre 0,45 vai dar 2,22. Ou seja, se eu pego R$100 e multiplico por 2,22, eu chego no preço de venda de R$222,22. Então, a estrutura que o mercado trabalha hoje, markup 2.2, 2.3, 2.4, ele vem dessa construção de gastos e que eu deveria entender o meu markup dentro da minha construção. Complementando, César e Patrícia, é importante que esse é como um modelo padrão, né? Mas no meu entendimento, e o que posso sugerir aqui, é que se trabalhe linhas de produto com markups diferentes. Tem produtos que têm maior possibilidade de chamar cliente, eu tenho que ter talvez um markup menor. Aquele produto que não precisa muito, não tem uma percepção muito de valor pelo consumidor, pode-se colocar um markup maior. Vamos pensar vai comprar um celular. O celular ele é muito fácil, todo mundo usa, todo mundo compara o preço. Agora, se eu vou comprar lá uma cestinha de lixo para minha casa, quantas vezes na vida eu compro uma cestinha de lixo para tua casa? É muito poucas vezes, né? É casa de 2, 3, 4, 5 anos. Tu não tem noção do valor dela. A não ser que tu vai comparar no mercado, vai fazer pesquisa em 3, 4 lugares, mas esse tu pode colocar uma margem a gente pode colocar uma margem um pouquinho maior. E o celular tem que ser uma margem menor, porque ele é muito fácil de comparação. A geladeira, todos os preços da geladeira são com margem muito pequenininha no mercado. Mas tem alguns outros produtos lá, um negócio de fazer pão lá, alguma coisa que não tem uma comparação, que não é todo mundo que usa, ele pode ter um markup maior. Então é muito importante ter essa percepção de diferenciar linhas de produtos com markup diferenciado. Então eu queria fazer um parênteses aqui para quem está nos acompanhando e ansioso para saber como é que como é que deveria ser o seu markup, os seus produtos e tudo mais. A gente vai disponibilizar essa tabelinha aqui que o César está falando para quem nos seguir nas nossas redes, na nossa página, para que a pessoa possa baixar, fazer os seus cálculos e verificar, né, como é que no seu caso isso pode ser implementado. Patrícia, perfeito. E complementando, dizendo o seguinte, a empresa normalmente ela vai ter mais de um markup dentro. Eu vou ter produtos que eu vou poder multiplicar por 1.5, tem produtos que eu vou multiplicar por 2.5, e é isso que a gente diz. A margem de contribuição de cada produto é diferente. O importante é que ele sobre alguma coisa para pagar a minha estrutura fixa. Tem que ter a projeção de venda de cada produto para saber
se o que vendeu com margem menor e o que vendeu com margem maior, se no final do mês vai sobrar dinheiro para pagar as contas, né? Então, a tendência é que toda empresa tenha um produto, ou até mais, que ele normalmente me dá uma margem muito baixa. Mas é assim que o mercado entendeu de trabalhar com ele, né? E também eu vou ter produtos com margens altas, porque é assim que o mercado entendeu trabalhar com ele. Bom, gente, tá ótima essa nossa conversa. Eu não tenho dúvidas de que quem ouviu a gente aprendeu. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes e que a partir desse papo muita gente consiga implementar liquidações que tragam ganhos para os seus consumidores e para as suas empresas também. Foi um prazer enorme ter estado com vocês aqui. Muito obrigado e venham com a gente outras vezes fazer a conta. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui contigo e obrigado, César, pela companhia aqui. E esperamos nos encontrar com certeza em outras vezes, Patrícia. Muito bom, obrigado. Obrigado, Patrícia, pela oportunidade. A gente está à tua disposição aí para poder contribuir. Obrigado mais uma vez aí pela parceria, tá? E estamos aí. O que a gente precisar contribuir de alguma forma, a gente está aqui para tentar ajudar, tá? Um abraço. A Ficomércio agradece a participação de vocês e a gente se vê na próxima edição do Faz a Conta.